Hello guys, Teacher André aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o fator número 1 que garante o seu inglês, que garante que um dia você vai falar inglês. E do que eu tô falando mais especificamente? De uma forma resumida, o que a gente tem que entender quando tá aprendendo inglês é que existem dois tipos de pessoas. Tem uma pessoa que ela desiste e tem uma outra pessoa que ela continua, que ela persiste. E de todos os anos que eu tenho ensinado inglês, né, dos últimos 7 anos ensinando inglês, eu percebo que os alunos que conseguem falar inglês é porque simplesmente eles persistiram. É simplesmente eles continuaram, apesar das dificuldades, apesar de não ter tempo, apesar de não ter dinheiro, apesar de qualquer coisa que seja. E aqueles que desistiram, por qualquer motivo que seja, parei porque estava muito corrido no trabalho, não era o meu momento, e aí ficou 6 meses, 1 ano, 2, 3 parado e às vezes até desistiu de vez mesmo. Então, mas os que continuaram, seja todo dia tendo algum contato com inglês, consumindo inglês o tempo todo, seja fazendo aulas, seja aumentando o número de aulas, né, 1, 2, 3, 4 vezes por semana, seja fazendo vários cursos diferentes o tempo todo. Esses é que conseguiram chegar lá. O que me leva a uma frase que eu escutei uma vez de um dos meus maiores mentores, que é o seguinte: o faixa preta nada mais é do que o faixa branca que não desistiu. Porque se você continuar treinando, praticando, aprendendo a todo momento, de qualquer forma possível, e continuar persistindo e persistindo e persistindo, vai chegar o momento que você vai conseguir falar. É inevitável. Pode demorar 1 ano, 2, 5, pode demorar 10, mas um dia você vai conseguir, se você não parar no meio do caminho, se você não desistir. Então, a questão é que muitas pessoas desistem, muitas pessoas param no meio do caminho, muitas pessoas, quando surge alguma dificuldade, quando surge alguma coisa que sim atrapalha, né, os seus estudos. Eu entendo, a vida não é simples assim, né? Você tem tantas coisas para fazer, é trabalho, é ir na academia, é cuidar dos filhos, é estudar, é fazer um curso, é passar hora extra, fazer hora extra no trabalho, é a família, é os relacionamentos de um modo geral. Quantas coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo e a gente tem que encaixar ainda mais o inglês em cima disso. E eu sei que é difícil, eu sei que é um desafio, mas o que eu te peço aqui é que você nunca pare, independentemente do que está acontecendo. Vou dar alguns exemplos, né? Digamos que você está aprendendo inglês sozinho e ao mesmo tempo começou a fazer aulas com o professor, e aí de repente mudou alguma coisa no seu emprego, na sua área, ou você alguma coisa muito incerta, e daí você não sabe se você vai ganhar o teu salário no próximo mês, de repente você foi mandado embora ou alguma coisa do tipo, e você tá meio inseguro com relação a manter as suas aulas com um professor particular, por exemplo, né, ou continuar dentro de um curso, e aí você fica com medo, e eu entendo. E tá tudo bem você conversar com o professor, com as pessoas que estão te dando esse curso, o treinamento, e falar: olha, infelizmente eu não consigo continuar pagando, eu não sei o que vai acontecer aqui no futuro, eu perdi o emprego, qualquer coisa que seja, mas basicamente eu não tenho dinheiro mais, ou eu não tenho certeza se eu vou ter dinheiro. O que você faz? Você pode parar com essas aulas pagas, mas você não para de estudar. Não para de assistir vídeos no YouTube que são gratuitos. Não para de ouvir músicas e cantar elas o tempo todo. Não para de jogar Duolingo todo dia ou outro aplicativo que você gosta. Você tem que persistir, independentemente se você ficou sem dinheiro. Por quê? Mais um motivo, conhecimento ninguém tira de você. O inglês que você aprender vai ficar gravado, vai ficar com você pro resto da vida e vai abrir inúmeras portas. Inclusive lá na frente pode te dar até uma oportunidade melhor, um emprego melhor, ou até ganhar em dólar de repente. Tem alguns alunos que têm esse sonho, né, de trabalhar aqui no Brasil, receber em dólar, e aí o dinheiro multiplica, né? Que
bastante interessante, certo? Mas vamos pegar um outro exemplo que poderia estar te parando, né? Que faz você meio que desistir do inglês, é começar a sentir dificuldade, é você tá tentando aprender e daí você erra nas pronúncias, ou você esquece umas palavras e daí de novo e de novo, e fica aquele negócio, né? Ah, putz, tô me sentindo burro, eu tento uma vez ali, falo coisa e sempre erro aquela mesma palavra. Eu te digo pra não desistir, continua, dá um jeito, anota tudo que você tem ali, que você tá errando e procura formas de resolver isso. Eu posso até te passar algumas formas, que é como eu trabalho em cima disso. Se for, por exemplo, uma palavra que você sempre esquece, anota ela e pendura ela em algum lugar que você sempre vê. E explica essa palavra para 3, 4 pessoas diferentes. Manda lá uma mensagem no WhatsApp. Olha, fulano, essa palavra aqui, ó, eu tô te mandando essa mensagem aqui porque, pô, eu tô sempre esquecendo aqui uma palavra em inglês e eu sempre esqueço, ou uma expressão, né? E daí, pra eu não esquecer mais, eu decidi que eu vou explicar ela pra 4 pessoas, pra daí assim eu desenvolver isso na minha mente e eu acabar não esquecendo mais. Beleza? Então é isso, você explica pra pessoa e manda a expressão e aí explica como que funciona, o que que significa, qual é a pronúncia, explica isso pra mais 3 pessoas diferentes. Essa é uma das técnicas que eu uso pra não esquecer mais, porque se você já viu algum dos outros vídeos aqui que eu gravei, nenhum deles, se eu não me engano, eu falo sobre a pirâmide do aprendizado, que quando você vai pra base da pirâmide, né, onde a gente aprende mais do que tudo, o máximo do máximo possível, quando você vai aprender alguma coisa, é quando você ensina para outra pessoa. Então, quando você tá pegando um conhecimento seu e tá transmitindo isso para outra pessoa, aquilo ali grava muito melhor. Você desenvolve aquilo ali na tua mente, você vê, às vezes, né, você tem que se preparar mais para ensinar aquilo ali para outra pessoa. Às vezes a pessoa responde, tira dúvida e quer tirar uma dúvida com você. Ah, tá, beleza, legal, gostei disso que você tá me explicando, mas e nesse caso aqui? E aí você fala, opa, isso aqui eu ainda não tinha pensado. E aí você vai atrás e explica melhor de novo, procura, né, e explica esse pedaço que ele não sabia. E quando você faz esse processo todo aí você está retroalimentando o seu próprio conhecimento e isso grava muito melhor. Então tem isso, tem outras técnicas, é como eu falei, escrever em algum lugar que você vai sempre ver, né? Você muitas vezes pegar um caderno e escrever a expressão, e escrever 10 frases, 20 frases diferentes, falar todas elas em voz alta, usando a mesma expressão, justamente para você gravar aquilo ali. É você tem uma outra que é passar uma semana falando sobre a mesma expressão em voz alta. Essa semana aí eu tava com a expressão, com a palavra salmão, porque por algum motivo essa palavra não tava entrando a pronúncia dela na minha cabeça. É uma palavra que eu não uso muito em inglês, e eu fiquei a semana toda falando a mesma palavra, formando frases e falando para todo mundo que eu tô focando em dominar esta palavra. E agora eu tenho certeza que eu já sei a pronúncia 100% e não tô mais tendo problema com isso. Mas porque eu expliquei para várias pessoas, eu escrevi essa palavra, eu escrevi como pronuncia, eu fiquei falando sobre ela, eu fiquei pronunciando ela sozinho pela casa e dirigindo o carro e pensando nela o tempo todo. De repente, eu já não esqueço mais. Eu expliquei para 2, 3 pessoas diferentes, né, como eu falei, para que essa expressão gravasse, né, ficasse na minha mente. E isso são algumas formas que você tem para você melhorar o que você está fazendo e persistir para não parar quando você tá num processo que é normal, que é errar, que é cometer erros de pronúncia, que é escrever uma expressão errada às vezes. Quantos alunos meus ele quer falar uma coisa, ele quer falar obrigado, né? Ele quer falar thanks, e aí ele escreve thanks sem o H, o que vira tanques de guerra, né? Ou tanques. E às vezes acontece, você erra. E aí eu vou lá, corrijo a pessoa, né? Mas o aluno, o que ele não pode fazer é parar. É só isso. Ah, tô me sentindo burro, acha outra forma de aprender. Ah, não tô gostando desse método, procura outro professor, outro método. Ah, não tô achando legal esse curso, para esse curso e vai para outro. Encontra alguma forma de você aprender. Porque o resultado final, ele tá lá, que é falar inglês. O como, existem infinitos jeitos. Tem infinitos jeitos. Tem gente que aprende inglês com jogo, eu, por exemplo. Tem gente que aprende inglês com música, ou com um cursinho, esses cursos de inglês que você vai e tal, passa presencialmente, né?
Tem pessoas que aprendem com algum treinamento online, tem pessoas que aprendem lendo artigos científicos, ou vendo vídeos no YouTube, ou simplesmente assistindo série, repetindo as coisas. Tem gente que aprende com Friends, né, que é uma série legal, né, que muito boa para aprender inglês, inclusive. Então, o objetivo tá aqui. Agora você percebe que tem infinitos jeitos de você aprender. A questão é, você tem que ser flexível e procurar as melhores formas de aprender para você. Às vezes isso acontece, você tá lá com o professor e não faz sentido. Você tá tentando, você tá vendo e fala, não, peraí, não tô conseguindo, não tá dando certo esse professor aqui. De repente, esse método, esse professor, esse curso, esse treinamento talvez não seja para você e tá tudo bem. Procura outro que seja, que se encaixa melhor. Às vezes a tua velocidade vai ser mais lenta mesmo. De repente, você não teve tanto contato com o inglês durante toda a sua vida. E agora você começou a ter, agora você começou a correr atrás disso. Mas aí você tá correndo meio que atrás do prejuízo e tá tudo bem. A questão é que talvez demore mais pra você. Comparando, por exemplo, com uma outra pessoa que passou a vida inteira, passou 20 anos ali consumindo inglês, ouvindo e cantando músicas, e toca violão, e joga jogos em inglês, né? Igual eu fazia, por exemplo. Pra uma pessoa que nem eu, que tive muito contato com o inglês por muito tempo, foi um pouco mais fácil o processo. Mas porque eu já construí uma base de muito vocabulário, muito listening o tempo todo, e isso me ajudou demais. Então tudo depende, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa está na sua jornada, né, num ponto diferente. E eu te digo o seguinte, que você simplesmente persista, busca outras formas, né? Ou ainda, agora você vai me dizer, é que eu não tenho tempo, que é uma outra coisa que acontece às vezes, né? Você começou a estudar inglês, está fazendo uma aula particular e de repente aparece o teu curso na faculdade, agora voltam as aulas e você tem que ir lá. Então você tem que fazer, por exemplo, trabalhar de manhã, de tarde, fazer faculdade de noite, e é uma correria, e eu entendo, e é uma coisa muito doida. Mas assim, eu acredito que todo mundo tem 5 a 10 minutos por dia para fazer alguma coisa importante. Seja ela qual for, pelo menos 5 minutos você tem. Que seja no carro, dirigindo, ouvindo música em inglês e cantando junto. Você está estudando. O estudar, né, as pessoas pensam que estudar é só sentar e ficar ali escrevendo e analisando coisas, assistindo uma aula e tudo mais. E do meu ponto de vista, claro, pode ter pessoas que discordam disso, mas do meu ponto de vista, estudar, aprender realmente, tem diversas formas. Eu posso estar simplesmente ouvindo música e cantando, e isso já me ajuda. Então, se você todo dia canta uma música em inglês, por 5 minutos, indo pro trabalho, voltando do trabalho, coloca o fone de ouvido, né, se você pega ônibus, isso já está aumentando seu nível de inglês. É claro que se você fizer só isso, pode ser que demore mais para você desenvolver o teu inglês, para você falar de verdade, né? Agora, pelo menos, como eu falei, você persistindo, você não... Um dia você vai falar, entende? Essa que é a questão, essa que é a mensagem desse vídeo, a mensagem principal, né? É você pensar assim, não, eu vou continuar até que um dia eu me transforme numa pessoa que fala inglês. Não importa o que aconteça, eu posso até parar um pouquinho no meio do caminho, de repente eu fico um mês ali meio que parado, mas eu já volto, eu não posso deixar passar mais do que isso. Porque é como qualquer outro hábito, qualquer outra coisa, é como ir pra academia. Imagina que você vai pra academia e você começa a ir 2, 3 vezes por semana e tudo mais, tá treinando, tá comendo bem, tá fazendo tudo direitinho, tá lá correndo sempre que você vai. E a questão é, se você persiste por 1 ano, 2, 3 e continua, simplesmente continua, você pode até não, digamos assim, você pode até demorar um pouco para começar a ver mais resultado, né? Dependendo da velocidade que você tá indo, como que você tá fazendo, mas você vai ver resultado em algum momento, porque as coisas que a gente constrói normalmente não são da noite pro dia, certo? Não é eu comecei a aprender inglês hoje, amanhã eu já sou fluente. Eu comecei a malhar hoje, amanhã eu já tô super sarado e, nossa, perfeito. As coisas normalmente demoram tempo. E quanto
menos tempo você tem para investir, mais demora o processo. Então, a questão é que se você continua investindo, treinando, praticando, daqui 3, 5, 10 anos, 20 anos, seja lá quanto for o tempo que vai levar isso para você, né? Você vai estar mais saudável, indo pra academia, treinando, correndo o tempo todo, né? No inglês, consumindo inglês, fazendo inglês, ouvindo coisas em inglês, ouvindo músicas e fazendo tudo que você puder fazer num período de 10 anos. Foi o que aconteceu comigo, na verdade comigo foram 15, né? Eu comecei com 10 a jogar coisas em inglês, né? Jogos de computador, tudo em inglês, a ouvir músicas em inglês, eu sempre ouvi a minha vida toda, assistir filmes, séries e coisas assim em inglês. Sempre fui muito incentivado pelos meus pais, né? Eles sempre colocaram a gente para assistir coisas em inglês com a legenda em português, certo? Desde pequenininho. Então, eu sempre fui acostumado a lidar com o inglês. Mas eu não tive um treinamento certo, né? Um professor que me ajudasse a acelerar os resultados e tudo mais. Não fiz um cursinho de inglês que comprimia todo um conhecimento em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu aprendi por conta própria, o que me levou a falar inglês em 15 anos. Eu consegui, eu conquistei o objetivo, mas demorou. Então, aí vem outra questão. Quanto de pressa você tem nesse processo? Você quer ter o inglês independente, quer conseguir falar e se virar já super bem no inglês em 6 meses? É possível. Você quer falar que nem um nativo, né? Quase que nem um nativo, porque é muito difícil você chegar no nível de um nativo de verdade, mas eu quero chegar perto de um nativo. Como que eu consigo isso? Esse é um processo um pouco mais demorado, muitas vezes leva talvez aí 5, 7, 10 anos, né, focando ali, aprendendo inglês o tempo todo. Mais um nível um pouco menor, que você consegue se virar, consegue viajar, consegue conversar com as pessoas, consegue fazer amizade, apresentar um trabalho, passar numa entrevista de emprego sem muita dificuldade, né? Sem ficar tremendo e suando frio. Esse é um nível que é muito mais aceitável, muito mais acessível, de forma mais rápida. Você pode investir menos tempo, né? Ou em questão de 6 meses a 1 ano, você resolve isso daí. Então, agora o que eu te digo? Se você tá com pressa, você vai ter que investir mais. Você vai ter que, pelo menos, estudar uns 10, 15, 20 minutinhos por dia. Você precisa disso todo dia, aprender e se dedicar e tudo mais. Quanto mais você se dedicar, melhor, mais rápido é o processo. Sim, tem tudo isso. Mas como eu falei, se você tá com muita pressa, investe mais. Se você não tem tanta pressa assim, tá tudo bem investir um pouco menos de tempo e um pouco mais devagar. Cada pessoa tem o seu ritmo, o seu jeito, e faz parte. A gente simplesmente, as pessoas são diferentes. E como eu falei, né, de repente as coisas não estão indo na velocidade que você gostaria, procura um outro jeito de aprender, um outro método. Eu acredito que o ensino, muitas vezes, ele é muito engessado. Então, se você for ver as pessoas são diferentes. Cada pessoa é diferente. A gente pode até dividir, né, grupos de pessoas. Algumas pessoas são mais assim, outras pessoas são mais assim. Algumas pessoas preferem aprender inglês com música, tem mais facilidade. Outras já preferem aprender inglês vendo série. Elas têm um pouco mais de facilidade, elas gostam mais disso. Outras preferem aprender inglês com jogo, jogando alguma coisa online, conversando em inglês. Então, que tipo de pessoa é você? Que tipo de jeito? Com qual tipo de curso, treinamento ou ferramenta você aprende melhor? E aí, descobrindo quais são as melhores coisas para você, você vai atrás disso, persiste. Não deu certo uma coisa, tenta outra. Não deu certo outra coisa, tenta mais uma. Seja flexível, encaixa onde der o inglês na sua vida. Adicione inglês em tudo que você puder. É como se você fosse criar uma espécie de uma imersão na sua vida, onde tudo é inglês. Eu assisto série, eu coloco o áudio em inglês, a legenda em português. Eu assisto filme, a mesma coisa. Eu vou escutar música, aí eu vou escolher. Eu vou escutar uma música brasileira, né? Um MPB, um pagode, um samba ali, ou eu vou focar num rock, ou num pop rock, né? Mais internacional e tudo mais, que seja em inglês.
Nesse caso, dá preferência pro inglês. Sempre que você for fazer alguma coisa, vai sair, vai ver teus amigos, vai ter um churrasco, pede pra botar música em inglês, ou coloca você mesmo as músicas em inglês, né? Alguém se oferece pra fazer a playlist do negócio, justamente pra você já direcionar isso, né? Pra que você sempre esteja acostumando o seu ouvido com o inglês. E quanto mais você fizer isso, né? Eu tô te dando alternativas aqui pro caso de você, como eu falei, porque você pode até não estar fazendo aula, pode até não estar dentro de um curso, dentro de um treinamento, né? O que eu sempre recomendo para acelerar o processo, diminuir o tempo, economizar o seu tempo, eu sempre recomendo isso. Mas ao mesmo tempo eu entendo também que às vezes as pessoas não têm tempo ou estão cansadas, né? Pelo menos enche a sua vida de inglês. Pelo menos fica perto de pessoas que falam inglês. Começa a deixar o teu Instagram uma coisa que sempre que eu quero aprender uma habilidade nova ou algo do tipo, né, eu transformo o meu Instagram numa máquina de conhecimento sobre esse assunto. Ou, poderia chamar de outra coisa, num distribuidor de conhecimento. Então, vamos supor que eu quisesse aprender inglês, né? O que eu faria? Eu iria no Instagram, eu seguiria todas as páginas de inglês possíveis e curtiria tudo relacionado com inglês. Salvaria as publicações, clicaria, assistiria vídeos curtos o tempo todo, para que o algoritmo começasse a entender que, opa, esta pessoa tá querendo aprender inglês, tá querendo falar inglês, ela quer inglês no negócio dela. Porque daí o que o Instagram vai fazer? Ele vai te ajudar. Ao invés de ele te mostrar coisa de política, ou coisa de, sei lá, relacionamento, ou coisa de viagens, ou qualquer outra coisa que seja, ele vai falar, não, que é inglês. Então toda vez que você abre o Instagram, vai estar te entregando alguma coisa relacionada com o que você está querendo aprender. Isso é muito poderoso, porque muitas vezes a gente deixa o algoritmo decidir por ele mesmo. E aí ele vai pegar o que ele acha que é pra você. E às vezes você curtiu um negócio lá, ele vê que você curtiu, ele fala, não, opa, esse aqui curtiu isso aqui. Às vezes ele vê que você tá assistindo um videozinho ali por um tempo mais prolongado, né? E ele fala, ele gosta disso aqui, vamos mostrar isso aqui pra ele. E ele começa a te jogar coisas que talvez não sejam tão produtivas pra você, mas você pode decidir isso. Você pode falar com o algoritmo dessa forma que eu te falei. É ficando mais tempo nos vídeos, dos tipos de vídeo que você quer ver. É curtindo as coisas que você quer assistir mais daquilo. É salvando, é compartilhando as coisas, é comentando nos vídeos que você acha mais legal. É incentivando as páginas que você acha mais interessantes. Quando o professor publica um conteúdo que você acha legal, comenta, ajuda a pessoa, curte. Inclusive, né? Pega as expressões, escreve no caderno se você puder, né? Sempre estudando, use o Instagram, use as ferramentas que você tem a teu favor. Mas você percebe que existem tantas e tantas formas de aprender inglês que, inclusive, existem formas indiretas como essa, que é só você consumir inglês o tempo todo, que é só você estar ouvindo música. Às vezes, como eu falei, você não tem tempo, mas você pode fazer uma espécie de uma imersão para te ajudar. E você segue em frente ouvindo inglês o tempo todo. Tudo que você faz em inglês, jogos em inglês, filmes em inglês, séries, cartoons, desenho animado, né? Então, por que você... E por que isso? Porque, como eu falei, sem tempo, pelo menos você está fazendo uma das coisas mais importantes do inglês, que é consumir inglês. Eu falei num vídeo esses dias também, quem não ouve não fala. É um dos meus maiores mandamentos, né? Maiores princípios das minhas aulas, de mim como professor, né? que faz total sentido, né, pra mim, porque como você vai falar uma coisa que você nunca ouviu como se diz, você não sabe como é que diz aquela expressão, então você não tem como expressar ela, como falar ela, então você precisa ouvir, e quanto mais você ouvir, melhor vai ser a sua fala. Quanto mais você ouvir, mais você vai conseguir entender e falar, é assim que fala. Quando eu digo isso aqui, eu estou representando esse conteúdo aqui, esse conhecimento. Você vai começar a conectar as coisas mais. E aí o teu ouvido vai ficar meio que treinado para fazer as conexões de sons, as reduções, as contrações, para que o seu inglês saia mais fluido. Inclusive você prestar, né, atenção quando tem alguém falando, você presta atenção
e escuta, para você ver que normalmente as pessoas não falam exatamente o que está escrito. É que nem em português, né? Poderia falar assim, né? Como é que você está? E isso estaria correto, mas ninguém conversa desse jeito. Então, se você prestar atenção num nativo brasileiro falando, né? Ele vai dizer algo parecido com como é que você tá? Ou você tá bem? Como você tá? Como é que você tá? Então, a gente comprime, a gente reduz, a gente corta sons, e os americanos também fazem isso. Então, você parar para prestar atenção, né, ver a legenda, o que ele tá falando, e junta isso com o que você tá ouvindo, né? Pô, ele fala, ao invés de falar what is your name, ele fala what's your name? Ou que legal, what's your name? Qual é o seu nome? Né, uma outra expressão, né? I got to go. I got to go. I gotta go. I gotta go. Que é completamente diferente, é mais curto, é mais rápido, é mais natural. Então, como eu falei, o segredo número 1 para você aprender inglês em algum momento na sua vida, em algum dia, é a persistência. Chega de falar que não tem tempo, chega de falar que não tem dinheiro, chega de falar que é muito difícil, ou que não dá certo pra você, porque você é muito novo, ou é muito velho, ou que você tem filhos e não dá certo. Eu tenho infinitos exemplos de alunos aqui que... Infinitos não dá pra dizer porque é muito, né? Mas sim, tem muitos... Eu não tenho infinitos alunos, mas eu tenho muitos alunos. E tenho, por exemplo, uma aluna minha que você diz que não tem tempo, né? Eu tenho uma aluna que tem 2 filhos, um pequeno de 4 anos mais ou menos, uma filha pequena de 4 anos mais ou menos, e nasceu mais um filho, né? E ela tava fazendo aulas comigo e cuidando dos 2 filhos ao mesmo tempo. Então o que ela fazia? Ela marcava aulas às vezes dentro do carro e ficava comigo, e às vezes ficava com o bebê junto e conversando inglês e praticando. E eu entendo, né? Seria mais proveitoso talvez se ela tivesse sentado, focada 100% lá comigo. Não, pode ser que sim, mas ao mesmo tempo, como ela não tinha outra opção para fazer isso, outro horário, outro momento, ela estava ali comigo, naquele horário, naquele momento, com o filho dela, ou com a filha dela, em outras situações também, né? Tem uma outra aluna minha também, que faz aula, e a filha dela normalmente está junto, é uma filha pequenininha, né? Que tem o que, no máximo 7 meses, e tá sempre ali do lado, ou tá ali junto com uma pessoa que cuida junto, né? Por exemplo, uma pessoa da família, né? Ou não, tá sozinha com a mãe mesmo. E aí a mãe faz o que é possível para ter aula junto comigo. E aí você me diz assim que não tem tempo. Então você percebe que muitas vezes a gente se auto-engana. A gente se engana. Você falar que não tem tempo, às vezes é dizer que talvez o inglês não seja tão importante assim para sua vida. E pode ser que não seja. Tá tudo bem, desde que você pare e reflita assim: eu realmente não tenho tempo. E não tem como encaixar isso na minha vida. Uma outra aluna minha trabalha de manhã e de tarde, tem aula na faculdade de noite, e ela faz aula comigo em 1 hora da semana, no horário ali perto do almoço. É o único horário que ela pode fazer, ela dá um jeito, ela faz, ainda vai pra academia, ainda sai, tem a família, tem um monte de coisa acontecendo na vida dela. Como que ela não... Essa pessoa, se ela falasse pra mim que não tem tempo, eu entenderia. Tem vários outros alunos que fazem exatamente a mesma coisa, que são assim também. Alunos que são mais novinhos, né, de 18 anos, tem alunos adolescentes, alunos crianças, alunos de 20 a 30, 30 a 40, alunos acima de 60, alunos acima de 70, que estão aprendendo inglês, que estão conversando, que estão vivenciando essa jornada também. E aí você me dizer: não, eu tô muito velho para aprender inglês, por exemplo, né? Não tá, não. Sempre é tempo de aprender coisa nova, melhor ainda. Você vai treinar tua mente, deixar tua mente afiada, para não ficar parado pensando besteira. Melhor ir aprender inglês, ou um outro idioma, ou qualquer outra coisa que seja. Mas fazer a mente trabalhar é extremamente importante. Então, como eu falei, para encerrar esse vídeo, vamos encerrar com a mensagem inicial, que é: persista.
De novo, mais uma vez, né? A mensagem é: o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. É só isso que eu te peço. Não desista. Um dia você vai falar inglês. Fechou? Então, te vejo no próximo vídeo.